No que concerne ao que o Moraes falou aqui, a gente tinha pontuado isso semana passada, em relação à questão dos horários, importantíssimo, Moraes, porque é o que se falou, a questão da ordem, né? Não tem jeito, Cícero, tem que se estipular um horário. Ninguém está proibindo que os pais e mães de família, né, que tenham as suas barraquinhas, ganhem seu dinheiro, mas tem que ter horário, tem que ter limite. Uma coisa importantíssima também que a gente tem que ver nessa questão da Comissão de Segurança é que, em relação a Cícero, a questão do transporte, no caso do trânsito em Cachoeirinha, porque a gente sabe, Silvio, que nos dias de quinta-feira, principalmente, aqui é uma loucura. É difícil você transitar aqui na cidade, é complicado, muita gente para em fila dupla e, infelizmente, vai ter que haver uma atuação do município, da polícia, talvez até na condição de multar, mas é necessário, porque se a gente pensar direitinho, Zé Queiroz fez isso em Caruaru em 2009 com a Destra, e hoje ninguém discute, né, que se organizou aquele trânsito, que era muito complicado e deu uma organizada nele, não se discute. Falando aqui também em relação ao que o pleito que fiz a semana passada, é importante, Silvia, que a gente tenha em mente essa realidade em relação aqui, a rua Rita Alves Espíndola, certo? Que ela pega aqui de Sandra até o Curral do Gado, a questão dos quebra-molas, por uma razão simples, Moraes. O município é sim responsável, no sentido de que, se houver qualquer acidente, e Deus livre isso que aconteça com alguém, mas alguém morra, os familiares têm o direito de entrar na justiça e cobrar do município uma indenização pela omissão em relação àquele fato. Eu falo isso com conhecimento de causa, Cícero, porque eu entrei com ação contra o DINIT em 2009. Já está no STJ. O DINIT perdeu. Primeira instância em Caruaru, perdeu no TRF e vai perder no STJ. E a indenização é salgada. Porque, Valmir, quando se fizer a atualização, vai beirar os 300 mil reais. Acredito eu que a prefeitura não comporta tanto recurso para levar uma espetada dessa. E pior do que isso é a questão da vida. Que a gente não pode fazer de conta que não está vendo aquela realidade, pelo amor de Deus. Essa semana até conversei com um amigo meu, que tem muito acesso ao prefeito, de conversa com ele, faça isso, que isso é urgente. Outra demanda também, que é muito urgente aqui, que foi indicada até no Facebook, eu vi, um colega meu advogado, que falou a respeito disso, é a questão do gerador de energia aqui no hospital. Porque, Genildo, é outra circunstância que o município pode também ser responsabilizado, Léo, porque na eventualidade de uma queda de energia, e por alguma circunstância alguém deixar de ser atendido como deveria, por conta da falta de energia, Valmir, a responsabilização é do município pela chamada omissão. O município é também responsável. Então, veja, nós temos hoje duas demandas. Essa questão dos quebra-molas e a questão do gerador de energia aqui no hospital. E o município, infelizmente, está se omitindo nessas demandas. E se o município não fizer a sua parte e vidas se perderem em virtude de um acidente de trânsito ou de um não atendimento de falta de energia, a responsabilidade é sim do município. Nesse sentido, eu faço apelo ao prefeito Ivaldo para que atenda o pleito, não é só dessa casa, é o pleito da população, no sentido que faça os quebra-molas, de que faça o procedimento para aquisição do gerador de energia elétrica, que é essencial. Outro ponto que a gente tem que trazer nessas reuniões, porque não é fácil, Moraes, mas é a nossa função. Chegou aos meus ouvidos uma informação que eu fui no Tribunal de Contas e averiguei, que é o seguinte: foi indicado aqui que entre os meses de abril de 2011 e fevereiro de 2013, o município teve um dispêndio de R$ 830.300. É isso mesmo, R$ 830.000. Isso aqui, Cícero, pelo que consta no relatório do Tribunal de Contas, é relativo ao Papa Lixo. Está indicado aqui nesse relatório que, inclusive, em relação a esse dispêndio, a empresa que venceu foi a Ideal Construtora e tinha um valor mensal de R$ 36.100, o valor do contrato. Aqui é indicado também, nesse relatório, que o município de Cachoeirinha, foi estipulado um acordo com o município, onde o excesso no contrato, que foi de R$ 242.181, fosse devolvido aos erários por meio de trabalho. O que é que acontece? O que é que a gente faz com uma situação dessa? Se omite? Faz de conta que não está vendo? Não. De antemão, eu já deixo aqui consignado que vou fazer um pedido de requerimento, mais um pedido de informações ao município, porque eu sei que o município adquiriu um Papa Lixo. E eu quero saber
de quando se iniciou o contrato até a aquisição, quanto se gastou efetivamente, se foi isso daqui, em relação a esse acordo que foi feito com essa empresa, com essa Ideal Construtora, se esse acordo foi realmente feito e se foi cumprido, porque isso é muito sério. Porque o município pobre feito Cachoeirinha, Cícero, gastar 800 mil reais num contrato que não durou 2 anos, que aqui, se a gente fizer a conta, dá 22 meses. Isso é muito sério. Tão sério que até o próprio município informa que em relação a um excesso que foi de 242 mil reais, ele fez um acordo com a construtora. Então, a gente tem que averiguar essa situação, porque a gente tem que saber se houve ou não improbidade nesse caso. Eu não sei, eu não posso ser leviano, mas a gente tem que apurar. Porque, gente, é o tipo de situação que ninguém fica à vontade com uma situação dessa. Muito menos eu, Cícero. Mas veja, eu não posso fazer de conta que não estou vendo isso. Porque me chegou aos meus ouvidos morais essa situação, e eu fui no tribunal e me passaram essas circunstâncias. Se comprovou que o que me disseram era verdade. Então, eu quero saber da atual administração, não foi com essa administração, foi com a que passou, mas eu quero saber o seguinte, se foi realmente gasto esse valor, quanto foi o custo do papalixo que foi adquirido, que a gente tem que saber. Porque, como eu sempre faço questão de dizer, eu já vou logo avisando, na eventualidade de que eu encontre, na minha ótica como advogado, que exista ato de improbidade, vou fazer a devida representação junto ao Ministério Público. Porque são circunstâncias como essa que a gente tem que tentar impedir. Porque, na eventualidade de haver irregularidade nesse contrato, o que a gente quer, Silvia, é que a atual gestão não cometa o mesmo erro. Não sei se errou ou não, os valores são altíssimos, e a gente vai ver se há ou não irregularidade nesse contrato, que é a nossa obrigação. Porque no pedido de informações que eu fiz em relação aos convênios, de 2009 a 2016, é por uma razão simples e objetiva. Porque tem obras aqui que não caminharam, a gente tem que entender o porquê. Estava até conversando com o Lá e com o Valmir a respeito disso, está aqui a escola, no sítio Caldeirão, e eu estou agendando uma audiência com o ministro da Educação, para justamente ver essas circunstâncias. Se, porventura, outras parcelas do convênio não forem enviadas, que a gente consiga liberar esse dinheiro, porque, veja, vai deixar a obra parada, vai ter que terminar. Vai fazer o quê? Vai ficar aquele monstrengo lá, um prédio enorme que ninguém não termina nem faz nada? Não pode. Então, se porventura não foram feitos os repasses devidos, a gente vai tentar solicitar ao ministro que libere o resto para terminar a obra. Não tem como. Porque tem situações, Silvia, que a gente não tem mais o que fazer. Porque é uma obra que eu vou bater muito nessa obra que eu acho que foi um valor excessivo em relação a essa Secretaria da Educação, que eu até fiz questão de olhar, e são recursos próprios, não é convênio. E, sinceramente, eu não vejo sentido. Mas vai ter que terminar. Já começou, vai fazer o quê? Mas aí o que a gente quer, Moraes, é justamente o seguinte, é para que a gente tenha o diálogo com o atual prefeito, para que erros que aconteceram no passado não aconteçam agora. Porque a Cachoeirinha não aguenta. Porque se a gente pensar, nós somos uma cidade pobre, do interior de Pernambuco, que faz parte do Nordeste, a gente sofre muito com a seca. Então, a nossa dificuldade é grande no que concerne a emprego e renda. A gente já tem essa dificuldade danada. E a gente precisa de obras estruturantes na cidade. Obras que a gente não está fazendo, porque muito do que a gente está alocando de recursos para convênios, são para obras que são importantes, mas não são urgentes, não são prementes. E o que a gente está discutindo, está debatendo, é para que a atual gestão abra os olhos para essa realidade. Porque a gente não pode fazer de conta, está aqui os jovens que Narciso pontuou, em relação aqui à escola técnica, ótimo, a gente vai fazer o que puder, vai abraçar a causa do Narciso também nesse sentido, para que vocês não deixem de estudar. Só tem um problema, fez a escola técnica, terminou, beleza, vai trabalhar onde em Cachoeirinha? Esse é o problema de vocês. Vocês vão ser forçados a ter que ir embora. Como é que fica? E a gente tem que lutar sim em relação a essa situação, e uma das maneiras de nós lutarmos em relação a esse tipo de conduta é justamente o quê? Denunciar, verbalmente, denunciar junto ao Ministério Público, se houver a improbidade, e fazer o possível para que a atual gestão não cometa esses erros. Porque, reiterando, probidade não é só, Cícero, você não lesionar o patrimônio. Você pode lesionar o patrimônio também quando você faz uma aquisição que é desproporcional ao valor que você gastou, por exemplo, no aluguel. Porque se porventura o que se gastou no papalixo for muito inferior ao que se efetivamente gastou no aluguel, há improbidade. Escancaradamente. Não sei se houve.
Mas vou pedir informações na próxima semana, para que a gente saiba em relação a esse contrato aqui e ao que o município gastou. E vou falar mais uma vez. Faço questão de falar para vocês que estão presentes e que me assistem aqui pela TV Replay, pelo Coraço, que a nossa conduta aqui é justamente no sentido de que a gente consiga dar um passo adiante. Só depende da gente.